Olá, eu sou o professor Lucas, essa é uma aula de filosofia e nessa aula nós vamos aprender sobre uma palavra que é muito importante para a filosofia política, a palavra Estado. E nessa aula também nós vamos falar um pouco sobre as leis. Para a gente começar, a gente vai entender a importância da palavra Estado, que foi utilizada pela primeira vez pelo filósofo Maquiavel. É dele a seguinte frase: todos os estados, todos os domínios que imperaram e imperam sobre os homens foram e são repúblicas ou principados. Bom, observando a frase do Maquiavel, talvez você esteja achando que Estado é a mesma coisa que governo, mas não é isso, tá bom? Estado, na verdade, é um conjunto de instituições que administram território. Ih, tá difícil, né? Para ficar de um jeito mais simples, mais fácil. Tudo o que compõe o país, o poder, o governo, as leis, os espaços onde as pessoas se relacionam e as próprias pessoas são o Estado. Ou seja, o Estado é como se fosse uma máquina. E tudo isso que eu citei agora para vocês é como se fossem as peças dessa máquina. Imaginem um avião. O Estado é como se fosse um avião. E as pessoas, a forma como elas se relacionam, os espaços que existem entre a gente, as leis que existem e o governo que nós temos, tudo isso junto é o avião. Como se cada uma dessas coisas que eu citei fossem as peças que fizessem o Estado existir num todo. Então vocês imaginam a importância que essa palavra tem. E o que é o governo, então, para a gente não fazer confusão entre governo e Estado? O governo é aquilo que direciona o Estado, que organiza o Estado de alguma maneira. A gente pode entender que o governo é, por exemplo, o piloto do avião, né? Que é ele que comanda a máquina, é ele que guia a máquina, mas a máquina não é do governo. O Estado não pertence ao governo. O Estado pertence a você, o Estado pertence a mim, o Estado somos todos nós. E o governo é o que nos guia, que nos controla, que controla os nossos espaços, que controla as nossas leis, que controla, né, as nossas ações. Então, é isso que é o governo, é o nosso piloto, é o nosso diretor e nós somos, né, fazemos parte do Estado. O Estado não é só a gente, tá? O Estado é tudo, são os espaços, são as leis que existem no nosso entorno. Tudo isso compõe o Estado, tá certo? Alguns filósofos defendem que o Estado ele existe naturalmente, a gente criando ou não. Esses filósofos a gente já falou deles nas aulas anteriores, eu estou falando do Aristóteles e do Platão. Tem filósofos, né, que acreditam que o nosso destino é viver em sociedade. Então esses filósofos que acreditam que o Estado é algo natural, eles acham que o Estado é natural porque nós estamos fadados. O nosso destino é ser uma sociedade. Por isso que eles acham que não existe sociedade sem Estado. Sempre que houver sociedade, vai haver Estado, tá certo? Alguns filósofos foram muito além desses estudos e eles chegaram a concluir que o Estado é a forma como que o contrato social é mantido, né? A gente já falou nas aulas anteriores de um filósofo chamado Rousseau. Ele diz que existe um contrato entre a sociedade e o Estado, que é todas as peças que compõem o nosso entorno. E esse contrato social, ele tem o objetivo, né, de manter a igualdade social. A gente falou também do Hobbes, né, que falava que o contrato social também servia para garantir que nós não entrássemos no nosso estado de natureza e que nós virássemos uma sociedade civil onde todos respeitam todos, tá? Aqui eu tenho dois exemplos de dois filósofos contratualistas. Um que não é considerado o contratualista, mas ele já falava dessa questão da sociedade manter uma discussão para que ela viva sadiamente, né? Para que hajam regras e que essas regras sejam respeitadas. Eu estou falando do Cícero, essa estátua que apareceu aí. E o famoso Rousseau, que é uma das melhores referências contratualistas e que também acredita que o Estado
é uma maneira de fazer o contrato social que a sociedade tem com seus governantes ser real e ser seguido, tá certo? Entenderam então que Estado é bem diferente de governo, né? Pois agora vamos conhecer alguns exemplos de Estado. O Maquiavel, por exemplo. O Maquiavel, quando ele era vivo, ele viveu num Estado, né, muito conhecido como Antigo Regime. O Antigo Regime era um Estado onde o poder, o governo, ele era hereditário, né? Era passado de pai para filho. E o governante, né, a pessoa que estava no poder, o rei, ele tinha um poder absoluto. Ou seja, esse poder estava completamente nas mãos dele e da família real. E não tinha ninguém que poderia alterar ou investigar as decisões do rei, tá certo? A igreja tinha uma forte relação com o rei durante o Antigo Regime. O clero, a burguesia, a nobreza, os servos e os camponeses eram as principais classes sociais, os grupos de pessoas que você tinha na sociedade na época do Maquiavel. E uma coisa muito interessante do Antigo Regime é que as pessoas costumavam a entrar para essas classes ou nascer nessas classes e dificilmente essas pessoas saíam delas. Ou seja, a gente chama isso de uma sociedade estamental. Não existia, né, na época do Antigo Regime, uma possibilidade de você mudar de vida, de você ter uma ascensão econômica, de você melhorar a sua vida, caso ela não fosse uma vida, né, muito boa. Isso era praticamente impossível no Antigo Regime, tá certo? O Estado, ele intervia diretamente na economia no Antigo Regime. Isso significa que para você ser um comerciante, você ia ter que ter, por exemplo, uma autorização do seu rei, né? A economia, ela não era livre, ela era controlada o tempo todo pelos reis. Então vocês perceberam aqui que o Antigo Regime é muito diferente do que você vive hoje. Você não vive, né, num contexto desse. A começar que a gente nem rei tem, né, gente? A gente tem um presidente no Brasil. Então o contexto hoje é completamente diferente, tá certo? Houveram alguns eventos históricos que tentaram derrubar o Antigo Regime, mostrando que o Antigo Regime já estava ultrapassado, tá? Eu tô falando do Renascimento Cultural, onde artistas, né, pesquisadores, eles investigaram muito e através da arte deles, dos textos deles, eles denunciavam o quanto os governos absolutistas eram ruins. Além do renascimento cultural, uma leva de pessoas muito inteligentes começou a fazer propostas novas de Estado, de sociedade. Esse movimento ficou conhecido na história como Iluminismo, tá bom? E aconteceu duas revoluções, uma na Inglaterra e uma na França, muito importantes, que foram revoluções focadas em derrubar completamente o Antigo Regime e colocar em prática algumas coisas que os filósofos e os intelectuais iluministas estavam propondo no passado, tá certo? Já deu para ver que o Antigo Regime não existe mais, ele ficou obsoleto. E hoje nós temos vários tipos diferentes de sociedade, vários tipos diferentes de estados, mas nenhum deles como o Antigo Regime exatamente, tá bom? As novas ideias de Estado que foram surgindo foram ideias, por exemplo, de que o poder não ficaria mais na mão do rei, deveria ficar separado. O Estado não seria mais tão ligado à religião, tão ligado à igreja, ou seja, ele seria um Estado laico. A República Democrática é uma sugestão de como o Estado pode ser governado. Na República Democrática, as pessoas votam em vários cargos diferentes e cada cargo tem sua determinada função. Então, ao invés de você ter um rei governando, você tem um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas é eleito através de voto, de ato democrático, e cada uma tem a sua função social. É bem diferente da monarquia que a gente viu lá na época do Maquiavel. Alguns estados continuam tendo monarquia, né? Eu posso citar para vocês, por exemplo, a Inglaterra, que continua tendo a sua rainha lá há muito tempo. Só que além da rainha, a Inglaterra também tem um parlamento. Pessoas que estão ali para discutir as decisões da família real e as decisões políticas do país, tá certo? Essa história de linha de sucessão só existe quando tem monarquia, tá?
quando não tem monarquia, não é o filho da pessoa que vai assumir o poder. É a pessoa que vencer a eleição, que for eleito pela sociedade ou por um determinado grupo, tá certo? Um exemplo muito bacana de república democrática que se tornou realidade logo após a caída do antigo regime foi o país, os Estados Unidos. E os Estados Unidos abriu as portas para que muitos países no mundo todo, né, começassem a se organizar num estado, mas não num estado igual ao antigo regime, num estado com uma república democrática ou de repente até como uma monarquia parlamentar, que é o que a gente vê na Inglaterra hoje, tá certo? Bom, tem um perigo aí, tá? Não quer dizer que a gente tenha superado tudo o que aconteceu no antigo regime, né? Aquele abuso de poder do rei, que pode ser chamado de governo autoritário, governo déspota ou até um governo fascista, né? A gente tem, mesmo depois da queda do antigo regime, exemplos na história de governos em que os governantes eles ou tomam todo o poder político para si, né? Ou eles são extremamente fascistas, né? Violentos, ou eles são extremamente autoritários e não ouvem a sociedade e o seu parlamento e as pessoas que estão ao seu redor, tá certo? Ou seja, eles chegaram no poder pela democracia, mas eles usam a democracia, depois eles destroem a democracia e transformam a democracia num estado totalitário, que é um estado onde as pessoas não têm direito de voz e direito de expressão, tá bom? Não há quem controle as ações de um político quando ele se torna autoritário, déspota ou fascista, tá? E a maioria desses políticos tenta eliminar aquilo que limita o seu poder, né? A gente tem aqui no Brasil 2 ditaduras na história do nosso país. E nas 2 ditaduras fecharam a Câmara dos Deputados, mandaram os deputados embora. Por que fizeram isso? Por que o líder da nação fez isso? Porque o líder da nação queria eliminar aquilo que limitava o poder dele, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui 2 exemplos de políticos que foram eleitos por um grupo de pessoas, né? Só que eles usaram a democracia para destruir o direito de expressão das pessoas e para deixar com que o Estado fosse muito parecido com o Estado do antigo regime, tá certo? Os exemplos que apareceram aí na tela é o Benito Mussolini e o Adolf Hitler. O Benito Mussolini governou a Itália e o Adolf Hitler governou a Alemanha, tá certo? Dividir o poder político para que o poder político não fique na mão de uma pessoa só foi uma ideia muito aprofundada pelo filósofo Montesquieu, esse filósofo que vocês estão vendo aí na tela, tá? O grande objetivo do Montesquieu era lutar contra o despotismo, contra o poder concentrado na mão de um só governante. Ele buscava também um Estado que interferisse cada vez menos na economia. Para ele, a economia, os investimentos, os lucros do país deveriam ser cada vez mais independentes e sem muito controle do Estado como um todo ou dos governantes, tá bom? Ele era de origem nobre, mas mesmo sendo de origem nobre, ele tinha uma certa preocupação com a justiça social, né? Ele queria uma melhor distribuição do poder e das riquezas em todos os grupos, em todas as camadas da sociedade, né? Ele foi defensor também do uso da razão e expressão. Em simples palavras, ele era uma pessoa que acreditava muito no conhecimento. E para ele, né, tudo que era ligado ao antigo regime ia ser superado se as pessoas estudassem muito e buscassem muitos conhecimentos. Um dos livros muito famosos do Montesquieu é o livro do Espírito das Leis. Nesse livro, ele vai analisar o comportamento do déspota. E aí ele vai verificar que os governantes que eram déspota, eles agiam com violência e controle, né? Eles usavam força contra a sociedade para que eles pudessem controlar as leis, executar as leis, julgar todos os casos de desobediência e estabelecer sentenças. Tudo isso sozinho, tá? Sem nem eles serem julgados por ninguém e só eles tendo esse direito na sociedade de julgar as pessoas, tá? Nem todo monarca era déspota, tá bom? Alguns, eles eram inclusive déspotas esclarecidos, eles até tinham uma tendência a governar sozinho, mas eles não eram más pessoas. Mas para o Montesquieu, uma hora ou outra,
um déspota acaba tomando para si todo o poder. Ele acaba chegando, né, a se tornar um déspota obtuso, né, um déspota maldoso. Bom, a ideia do Montesquieu no livro dele é que o poder fosse dividido em 3 partes, para que ele possa ser fiscalizado, né, e não fique só na mão de uma pessoa. E para ele, esses 3 poderes seriam um poder legislativo, de elaborar as leis, um poder judiciário, de fazer justiça do Estado, um poder executivo, né, composto por presidentes, governadores e prefeitos, que trabalhassem para executar as leis que foram criadas pelo outro poder e que façam, né, projetos que cumpram, né, as leis que foram feitas pelo setor legislativo, tá? Turma, todas as ideias do Montesquieu já tinham uma semente. O Montesquieu, na verdade, ele era um grande leitor do John Locke. E o John Locke já falava um pouquinho sobre a questão de pegar o poder que só o rei tinha e dividir esse poder para que a sociedade fosse mais justa e para que o rei não abusasse tanto de tanto poder que ele tinha. Tá? O Montesquieu só se aprofundou e deu essas orientações aí de divisão do poder no livro dele, tá certo? Infelizmente, o Montesquieu não vai viver a tempo de ver tudo isso que ele teorizou virar prática, mas eu vou falar um negócio para vocês. Quase o mundo inteiro tem divisão do poder político. Quase nenhum país acredita que o poder político deve estar nas mãos de uma pessoa só, tá? Então olha que maluco, ele não viveu o suficiente, mas se ele estivesse vivo ele ia perceber que a maioria dos países do mundo adotam uma divisão do poder político, tá certo? Bom, eu vou mostrar para vocês um pouco mais profundamente o que é cada poder. Só que agora a gente vai pensar no contexto brasileiro, tá? Porque nós somos um estado, né? E aqui no nosso país existe divisão dos poderes, tá certo? O nosso poder executivo, ele é composto pelo presidente, governador e prefeito. O presidente administra a nação, né? Ele junto com os ministros. Os governadores, eles administram seus estados e os prefeitos administram seus municípios, né? Você aí que está assistindo essa aula mora no município. Então você tem um prefeito que governa o seu município, tá certo? Bom, o poder executivo, ele tem que fazer projetos, né? E esses projetos, eles precisam fazer as leis serem bem aplicadas, né? E o poder executivo também precisa aplicar o dinheiro, tá? No nosso país de alguma forma, tá? Imaginem, é como se fosse o administrador de uma empresa. O nosso país é a empresa e o presidente, o governador e o prefeito são as pessoas que dirigem essa empresa, que fazem essa empresa funcionar, tá certo? Bom, o poder legislativo, ele é composto pelos deputados, pelos vereadores e pelos senadores, tá? O legislativo, a única função dele é elaborar leis federais ou estaduais, e quem faz isso são os deputados, tá bom? Então, quando você vota no deputado, você está votando na pessoa que vai fazer as leis do país e as leis do estado, federal do país, estado dos estados, tá bom? E municipais, só que quem formula essas leis municipais já não é o deputado, tá? É o vereador. Os senadores, eles são responsáveis por fiscalizar todos os cargos e zelar pela república, para que a república tenha uma ficha limpa, para que a república seja uma república sem corrupção. Gente, olha a importância do cargo do senador. Ele é o responsável por fiscalizar se tá tudo certo, se não há corrupção. Vocês imaginem como o nosso país melhoraria se a gente só mudasse o time de senadores. Mas eu aposto que com essa e com as outras aulas de filosofia, você também deve ter pensado que às vezes as pessoas valorizam demais o cargo do presidente e esquecem de dar valor aos outros cargos, como por exemplo o do senador, que é muito importante, tá? O senador, ele processa, ele julga todos, inclusive as forças armadas, né, são analisadas pelo senador, tá? E ele vai fiscalizar a aplicação do dinheiro para ver se não tem desvio, né? É aí que ele vai perceber se não tem algo corruptível. E se ele vê corrupção, ele tem que acionar automaticamente o setor judiciário, que são juízes do país,
e são as pessoas que vão aplicar as leis, que vão aplicar as sanções para quem desobedece, né? São as pessoas que vão agir nas causas onde tem abuso de poder, por exemplo, tá? Você vai perceber que dessa tabelinha que você está vendo, você só não vota para um juiz, mas para todos os outros cargos você vota, e a gente tem que prestar muita atenção. A gente não pode valorizar só o presidente ou só o prefeito. A gente tem que prestar atenção que o setor legislativo é o setor que vai fazer com que o presidente, o governador e o prefeito tenham trabalho a executar, né? Porque eles só vão executar as leis que foram criadas pelo legislativo, tá bom? Eu vou citar para vocês, né, alguns exemplos de como política no nosso país funciona. Por mais que algumas pessoas falam que político é tudo ladrão, não é assim que funciona, tá? Política no nosso país funciona assim. A gente tem, por exemplo, né, um grupo de mulheres no nosso país que pressionou demais os políticos para que houvesse uma lei contra, né, a violência que existe com as mulheres no nosso país. Eu tô falando da Lei Maria da Penha. Mas assim, foi fruto de muita luta social das mulheres. E aí isso chegou no legislativo, né? E as pessoas que trabalhavam no legislativo escreveram um texto, né, da Lei Maria da Penha. E aí essa lei foi aprovada e executada pelo Poder Executivo, tá certo? Olha um outro exemplo de como nosso país às vezes funciona, né? O povo negro lutou muito na história para que o negro tivesse mais espaço, né? Há 15, 20 anos atrás, você encontrava 5 ou menos alunos negros nas universidades. Então o povo negro lutou por uma lei que facilitasse, né? Facilitasse não é nem a palavra correta, que desse acesso, né, aos negros que queriam fazer faculdade e não encontravam maneira de como fazer isso, né, através das leis de cotas, tá? Então esse é mais uma prova de como o legislativo é importante e de como o legislativo no nosso país funciona em alguns momentos, tá bom? E aí eu vou falar para vocês também da Lava Jato, para vocês entenderem a importância do judiciário, né? Na história do Brasil, o Brasil tem muitos nomes envolvidos em corrupção. E a Lava Jato e todos os processos que os juízes movem hoje contra a corrupção é fruto do quê? Do poder sendo fiscalizado, né? E é aquilo que o Montesquieu falava, de que tem que ter alguém ali para controlar as pessoas que estão no poder, né? E para dar para elas penas mesmo, de até prisão, se for preciso, se elas saírem dos trilhos, se elas não souberem governar a sua população, tá certo? A gente tem até casos de presidente que perdeu o poder, né? Quem lembra de 1992 vai saber que o presidente Collor perdeu o poder através de um processo de impeachment, né? Ele foi impeachmentado e aí ele perdeu o poder dele de presidente. Aconteceu um processo parecido com a presidenta Dilma Rousseff. Existe uma polêmica, algumas pessoas defendem a ideia de que a presidenta Dilma Rousseff sofreu um golpe, outros defendem a ideia de que a presidenta tenha sofrido um impeachment realmente, né? O caso dela ainda é uma discussão atual, inclusive, tá? Mas agora eu vou trazer um contexto bem mais atual ainda, que está bem próximo dessa aula aqui, né? Há poucos dias, o celular do presidente do país, que é o presidente que vocês acabaram de ver aí na tela, foi solicitado pelo setor judiciário do país. Isso significa que o presidente, né, é suspeito de alguma coisa, e aí o judiciário quer analisar esse celular para ver se ele é inocente ou não. Turma, o presidente não pode negar. Por que ele não pode negar? Porque não pode existir numa república um poder superior. Nenhum poder pode ser superior ao outro. Os poderes têm que ser fiscalizados, né? Ele vai negociar, ele vai falar, não, mas o judiciário está errado. Aí ele vai ter que provar que o judiciário está errado, impedir o celular dele. Mas entendam que é tudo uma questão de um poder fiscaliza o outro, tá? Não pode existir um poder acima, né? Um poder supremo numa república, como é o caso do Estado brasileiro, que vocês aprenderam hoje. E aí, muita informação? Bom,
Eu queria que vocês comentassem nesse vídeo se vocês acreditam que a teoria da divisão de poder é fundamental no nosso dia a dia, tá certo? Explica aí nos comentários o que você acha, né, sobre essa teoria da divisão do poder, né, se ela é fundamental ou não, e eu te espero na próxima aula.